Nós podemos louvar esse nosso Deus, podemos estar juntos aqui, e isso é bênção, muito bom. Você que está conectado conosco também, bênção. Queria conversar com os irmãos hoje, fazendo uma pergunta: quais são os pecados mais comuns que você comete? Não é para falar alto, senão a gente já fica sabendo. Mas tirando você, tá? Tirando os teus pecados, quais são os pecados que no geral as pessoas fazem e é meio comum assim, que a gente não está meio acostumado, digamos assim? Não devia, mas a gente se acostuma. Me deem exemplos aí, por favor. Pecados: mentira, que mais? Fofoca, que mais? Furto, que mais? Blasfêmia, murmuração, inveja, vaidade, ganância, desobediência, gulodice, pastor. Alguns. É glutonaria, então, vou falar assim. O zóio gordo. Eu coloquei aqui no meu esboço assim: mentira, inveja, glutonaria, fofoca, desejar o mal para alguém, maldade, né? Quando está chovendo e você passa de carro naquela poça d'água e molha o povo, isso é pecado, isso não pode. Veja, a gente pode simplesmente aceitar um pecado, coisas erradas que acontecem, né? Eu perguntei para alguns homens aqui da igreja o que era pecado. Coloca para a gente dar a pergunta lá, vamos ver se tem a pergunta. O que significa ser radical contra o pecado? Aí eu perguntei para alguns homens, eles responderam assim: não negocia, não flerta, é capaz de sondar o próprio coração. Caim e Davi não fizeram. Então está dizendo que ser radical contra o pecado é isso. Já o Alisson falou assim: buscar ter uma atitude de rejeição e resistência ao pecado, implica em confessar, arrepender-se e buscar a santidade, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Ser radical contra o pecado, já disse o Anadélio, é você saber o que é pecado, não cometer e não ficar tentando achar desculpa, enganando-se a si mesmo. E o Marcos, que eu não me lembro quem é esse Marcos, quando eu perguntei, era um que estava visitando a gente, e ele respondeu assim: não foi você não, né, Marcos? Tem um Marcos visitando a gente aqui hoje. Ser radical contra o pecado é não aceitar qualquer coisa que vem contrária à palavra de Deus e seus mandamentos, ordens e ensinamentos. Foi você, Marcão? É que você é Marcão. E no meu esboço eu coloquei Marcos. Quem é Marcos? Então foi esse, então, pronto. Ordens e ensinamentos de modo a não nos deixarmos contaminarmos com as coisas mundanas. Isso é ser radical contra o pecado. E aí eu perguntei para eles: como ser radical contra o pecado? Isso aqui eu perguntei para eles ano passado. Alguns responderam assim, os mesmos, aí agora eles falaram: o que eu faço para ser radical? Orar e vigiar, atentar às influências, ambientes, pessoas, estímulos que pode levar a pecar. Já o Alisson falou: se arrepender, aceitar que está errado e decidir mudar, pedir perdão a Deus. É você, independente do local, ambiente ou com pessoas que você esteja, você manter sua crença, opinião do que é pecado, sem mudar. E o Marcão: estando sempre atentos, estudando a palavra, em oração e vigiando para não pecar, não sendo condizente com piadas, vídeos com malícia, materiais pornográficos, músicas com letras maliciosas, perdoando, sendo humilde, amando o próximo, não compactuando com a mentira, honrando os seus compromissos. Pergunto a você: o que é ser radical contra o pecado? Porque eu falei assim: o que é pecado? E a gente vai falando várias coisas. Mas pecado é algo que a gente precisa ser radical contra. Mas de alguma maneira a gente aprende que dá para tolerar alguns pecados. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim: se não mentir, não tem como. Como que a gente vai
só falar a verdade, a gente vai magoar os outros. Não, acho que a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa entender que eu posso ser radical. E aí a pergunta que eu faço hoje para a gente é essa, né? Radical contra o pecado, como ser? Eu quero ler o texto de 1 João, de onde a gente tira essa mensagem de hoje. 1 João, capítulo 1, nós vamos ler do 5 ao 10. Diz assim, ó: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. A pergunta que eu faço para a gente nessa noite é: por que devemos ser radicais contra o pecado? Por que eu não posso brincar com o pecado? Por que eu não posso simplesmente aceitar, já que a sociedade diz que alguns pecados eles são aceitáveis? Por quê? O salário do pecado é a morte. Pronto, já podemos parar, já foi respondido. Mas antes de chegar lá, abrimos a brecha. Veja, por que eu preciso ser radical contra o pecado? Gente, é só lembrar o estrago que faz na nossa vida, quando a gente abre. Quantas questões terríveis acontecem na nossa vida. Mas olha só, nesse texto eu vejo algumas coisas aqui que eu acho que podem nos ajudar. Primeiro, porque Deus é radical contra o pecado. O texto diz: Deus é luz, e nele não há escuridão alguma ou sombra de escuridão. Não existe nada, não existe aspecto algum em Deus. E é muito interessante isso, nós precisamos entender que Deus é luz. Tem o versículo aí de 1 Pedro 1,15? Então coloca para a gente. Olha só o que diz esse texto. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Por que eu preciso ser radical contra o pecado? Porque Deus é radical contra o pecado. E Ele me chama para ser santo como Ele é santo. Ele não está dizendo que a gente não vai errar. O próprio texto diz que a gente vai pecar. Mas Ele me ensina que eu preciso lutar contra isso. Então é interessante, a gente chama Deus de Pai, né? A oração que Jesus ensinou, a oração diz Pai Nosso. Então, nosso Pai. Então, pensando na ideia de Pai, pensemos como um pai que a gente precisa seguir os passos dele. Assim como uma criança olha para o pai, sabe quando uma criança, aqueles vídeos que mostram assim, o exemplo arrasta e alguma coisa do tipo, e aí vê crianças pequenininhas, o pai está comemorando o jogo, a criança está do lado e comemora junto, e o pai faz uma pose, e aí faz do outro. Por quê? Porque de alguma maneira nós precisamos entender que Deus é a nossa referência de pai, mais do que a referência de pai que nós temos. Se meu pai, que é Deus, não tolera, eu preciso fazer isso. É mais ou menos assim, olha essa imagem. Essa imagem eu fiz, essa foto aí, vocês conseguem ver ali quem está ali? Consegue apagar a luz para a gente? Isso aí foi um ano novo, eu fiz essa brincadeira, eu estava barbudão, deixei uma barba comprida ali. Ano novo, novas ações, novas metas, reinvente-se. Como se eu virei o Daniel, né? Só porque tirei a barba. E eu brinquei, mandei isso para um monte de gente. Mas o filho, ele de alguma maneira, ele vai trazer traços do pai. E a gente vai trazendo traços do nosso pai. Esse pai que nos concebeu, esse pai que nos educou, essa referência masculina que a gente tem na vida, e talvez a gente possa falar também dessa referência que a mãe é na nossa vida, e a gente vai trazer tudo isso, e tudo bem. O problema é que eu preciso olhar além, eu preciso olhar para o meu Deus, e olhar como que o meu Deus
lida com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. E se preciso for, o pecador será punido, não porque simplesmente Deus não ama ele, mas por causa do pecado. Então Deus, ele não tolera, ele não aceita, ele não gosta, ele não quer. Então nós precisamos entender que nós precisamos olhar para Deus e nós não podemos nem brincar com o pecado. O pecado, ele não pode de alguma maneira ser divertido, ele não pode ser tolerável. O pecado precisa ser abandonado. Por que eu devo ser radical contra o pecado? O segundo motivo, para vivermos em comunhão com Deus. O texto diz ali, portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. É interessante que às vezes as pessoas vivem essa vida dupla. Elas pensam que estão vivendo em comunhão com Deus por causa de padrões e situações porque ela veio na igreja ou coisa do tipo. Mas se ela está em pecado e ela vive em pecado, ela não vive em comunhão com Deus. Então por que eu vou levar essa ideia de pecado a sério? Por que eu não vou vacilar? Porque todas as vezes que eu peco, eu prejudico a minha comunhão com Deus. Todas as vezes. Quando eu sou grosso com a minha esposa, quando eu ignoro os meus filhos, se eu engano no trabalho, se eu finjo santidade para o pastor, tudo isso vai me fazer apenas hipócrita e não perto de Deus. Porque eu finjo ser uma coisa, mas eu não resolvo a situação. Então talvez alguém diga assim, então melhor não ir na igreja não, porque eu sou pecador mesmo. Não, pelo contrário, eu preciso resolver a minha vida e acertar ela de tal maneira que eu consiga viver em comunhão com o Senhor. Quando tratamos do pecado de qualquer maneira, a gente passa por um processo que a gente chama de racionalização. Então a gente negocia dentro da gente. Não, veja bem, é que isso não é pecado. Pecado maior e a gente começa a nominar pecados. O estudante diz assim, não, pecado vai ser o meu pai ter pago esse curso e eu reprovar. Então eu vou colar, porque eu não quero desonrar meu pai. E aí com um falso pretexto, a pessoa entra em pecado. Não, é que eu tenho uma família para sustentar. Então eu vou aceitar esse suborno, porque se eu ficar desempregado, eu não vou sustentar minha família. E nesse processo a pessoa, ela racionaliza o pecado e ela perde a comunhão dela com Deus. Olha esse texto, olha só que interessante. Esse texto para mim é um dos textos mais fortes assim do texto bíblico. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Eu sempre me perguntei por que ele chama de adúlteros. Por que esse texto, Tiago, chama aquele que não caminha com Deus, que não quer caminhar com Deus, de adúltero? Porque existe uma relação aí de traição. Esse texto foi escrito para aquele povo que espalhado, né? Tiago ele fala, todos aqueles que estão dispersos, que estão espalhados, que se chamam povo de Deus. E a pessoa diz, não, eu sou povo de Deus, mas ela prefere ser amiga do mundo, então ela está traindo a Deus. Por isso o texto vem adúlteros. E esse texto para mim é tão forte porque ele está dizendo assim, todas as vezes que eu me coloco como amigo do mundo, prefiro as coisas do mundo, acho mais importante o pecado, o prazer, aqueles 30 minutos de prazer ali serão melhores do que ser amigo de Deus. Então eu me coloco numa posição contrária a Deus e eu me coloco como inimigo de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido, eu estava um dia conversando com um amigo sobre essas questões e ele falou o seguinte para mim, que Deus, muitas vezes ele nos usa por misericórdia. E ele falou assim que
Às vezes a gente vai trazer uma mensagem, vai pregar, e a gente é usado, e a gente vê pessoas sendo usadas, e de vez em quando a gente vê pessoas que a gente sabe que não tem um bom caráter, que não tem uma boa reputação, mas de repente a gente descobre que ela foi, falou, e Deus usou. Aí ele disse assim, é que Deus teve misericórdia do povo que estava ouvindo. Aí ele disse assim, nós temos que ser mais do que usados por Deus, nós precisamos ser aprovados por Deus. E aí eu fiz essa pergunta para mim, Senhor Deus, eu tenho sido usado pelo Senhor, ou eu tenho sido aprovado pelo Senhor e por isso o Senhor me usa? Alguém disse assim, e a gente tem aquela ideia, né? Deus não usa o pecador, Deus não usa vaso sujo, e Deus não gosta mesmo de usar. Mas assim como Deus um dia usou uma mula, assim como Deus usou outras situações por misericórdia do povo, não é o plano de Deus, e o impacto poderia ter sido muito maior se houvesse limpeza ali. Deus faz milagres, mas Deus quer que nós sejamos aprovados. E aí essa pergunta eu faço para a gente, hoje, você tem sido usado por Deus, apenas usado, ou você tem sido aprovado por Deus e por isso você tem sido usado? Quantos são usados por Deus e Deus não os aprovou? Caifás era o sumo sacerdote na época de Jesus, e ele faz uma profecia, e o texto diz assim, e ele profetizou isso porque ele era o sumo sacerdote. Ele não era um homem aprovado por Deus, mas ele foi usado por Deus. Quantas vezes a gente vê isso? Porque eu preciso manter comunhão com Deus. Terceiro, por que a gente deve ser radical contra o pecado? Para proteger a comunhão com os outros. Olha o que diz a sequência do versículo. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Ser radical contra o pecado é não assumir uma posição de radicalismo contra as pessoas. A gente vive numa época de muito radicalismo, né? Não é ser radical com o outro. Pelo contrário, se eu caminho na luz, eu vou viver em comunhão com o outro. A proposta é da gente ser extremista ou radical contra o pecado, porque o pecado ele nos faz mal. Esses dias eu recebi a seguinte mensagem, coloca para a gente lá. Não é da igreja, não é da Lindóia, então é muito tranquilo eu compartilhar isso. Uma pessoa bem distante de todos aqui. Ele mandou assim: oi pastor, creio que estou lhe escrevendo tarde demais. Hoje mais uma vez adulterei. Meu casamento acabou hoje. Espero sair dessa vida. Obrigado pelo carinho e cuidado. Eu não mereço sua atenção nem seu esforço. Que Deus te abençoe. Observação: não falei nada para a esposa, deixarei para contar para ela amanhã, não vou tirar o sono dela. Ele me mandou essa mensagem, um homem bem sucedido na vida, conquistando muitas coisas, mas nessa área, é a área que ele caiu uma, caiu duas, por isso que ele fala cair mais uma vez. E quando ele traz isso, casado, acho que tem filhos pequenos, e acabou o casamento. Veja, o pecado, ele não apenas arrebenta a minha comunhão com Deus, o pecado arrebenta a minha comunhão com o outro. Porque o pecado, ele me tira do propósito de Deus. Então, se o pecado me tira do propósito de Deus, eu vou andar em qualquer caminho, e nesse qualquer caminho que eu ande, eu posso passar por cima de pessoas para satisfazer os meus desejos. Ele passou por cima da esposa, passou por cima dos filhos, para satisfazer os desejos dele. Quando ele manda isso, e caminhei com ele um tempo, ainda tentei ajudá-lo, mas o coração dele estava longe de Deus por causa do pecado. Quando eu olho para esse texto, eu penso o quanto nós precisamos arrumar isso. Seu relacionamento com seus filhos será melhor quando você tem comunhão com Deus, quando você luta contra o pecado, pois você terá autoridade a ensinar sobre os caminhos do Senhor.
você vai ter autoridade de falar sobre isso. Então, se você anda com Deus, o seu relacionamento com os filhos vai ser melhor. Seu relacionamento com seus pais será melhor, porque independente do que eles tenham feito, você vai conseguir honrá-los. Você vai conseguir olhar para os seus pais com graça, com misericórdia. Seu relacionamento profissional será melhor, porque você vai trabalhar pensando, eu estou aqui para honrar o meu Deus, porque você está lutando contra outras coisas. Seus relacionamentos de amizade serão melhores, porque você será um promotor da paz e vai fugir de encrencas. A fofoca no teu trabalho não vai partir da tua língua, porque você está lutando contra o pecado. Você não vai se envolver nas rodas de maledicência, porque você está lutando contra o pecado. Não vai ter problema de traição no seu casamento, porque você está lutando contra o pecado. Os seus filhos vão te honrar e você vai ser bênção na vida dos seus filhos, porque vocês estão lutando contra o pecado. Perceba, eu não estou dizendo que a gente não vai pecar, eu estou dizendo que a gente vai lutar contra o pecado. Eu não vou simplesmente olhar para mim e dizer assim, mas é que eu tenho essa tendência mesmo, não é que eu sou assim. Não. A Bíblia fala que nós temos uma inclinação ao pecado, mas ela também diz, sede santos porque eu sou santo, sede santos assim como Deus é santo. Ou seja, eu posso escolher lutar contra isso. Eu não sou um santo que não peca, eu sou alguém que foi santificado e luta contra o pecado. O quarto passo que eu vejo nesse texto, por que devemos ser radicais contra o pecado? Porque Jesus pagou um alto preço. Diz o texto assim, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Confesso a vocês, assim, quando estava preparando essa mensagem, eu pensei em não colocar esse tópico aí, porque eu pensei assim que podia dar uma ideia que a gente quer compensar, né, o que Jesus fez. Não, mas eu pensei, não, vale, porque eu preciso lembrar o que Jesus fez. Eu preciso lembrar que, por que eu sou radical contra o pecado? Porque foi o pecado que levou Jesus à cruz. E ele sentiu essa dor, ele sofreu por isso. Então eu não posso simplesmente abraçar as ideias de pecado, porque, ele vai me perdoar mesmo. Não, foi um alto preço, gente. O perdão dos nossos pecados foi o sangue de Jesus, foi a vida de Jesus. Aí eu lembro daquele filme do Soldado Ryan. Eu acho muito legal esse filme, para mim é um dos que melhor mostra essa ideia de fazer valer a pena. Todo mundo morre para tentar salvar esse rapaz e não sei o quê. Do finalzinho, Tom Hanks está ali, que eu não lembro o nome dele como o capitão ali, e aí o Ryan chega para ele está quase morrendo, o Tom Hanks naquele momento ali, ele fala, Ryan, faça valer a pena. Ele olha e diz assim, olha, tudo isso que aconteceu, faça valer a pena. E aí aparece o olho do Matt Damon, que é o Ryan ali, ele indo para o cemitério, porque ele começa o filme, né, no cemitério, e aí agora ele na lápide desse sargento ali, do capitão, comandante ali, ele olhando e disse assim, eu fiz valer a pena. Olha ali a minha esposa, olha lá meus filhos, meus netos, eu fiz valer a pena. Eu fico pensando no dia que a gente chegar no céu, e se Jesus olhar para a gente, e não sei se ele ainda vai mostrar a mão furada ou não, para a gente dar uma olhada, né? Acho que não mais, mas ele vai chegar para a gente e vai dizer, e aí, fez valer a pena? E talvez a gente fale assim, Senhor Jesus, eu fiz, olha lá minha família. Senhor Jesus, fiz, olha lá as pessoas que eu falei do seu amor. Sim, Jesus, olha aqui, os calos da minha vida, olha lá as marcas. O triste é se a gente chegar e dizer, Jesus, não sei nem o que falar. Não sei nem como te responder essa pergunta. Paulo fala que as nossas obras, elas serão queimadas. E aquilo que for legal, vai sobrar. Aquilo que não tem valor, vai ser queimado. E a pessoa será salva como pelo fogo. Com cheirinho, não é de churrasco não, é cheirinho de carne queimada. Porque se for cheirinho de churrasco é bom. É cheirinho de carne queimada, quando passou, quando errou, quando não ficou legal. Chamuscado, Júnior, boa. Então veja, faça valer a pena. Quando eu entendo isso, Jesus pagou um alto preço. E se ele pagou um alto preço, eu preciso ser radical contra o pecado. Hebreus 12, o 3 e o 4 diz assim, pensem bem,
naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Veja, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. É o que Jesus fez. Ele derramou o próprio sangue. Por isso eu luto contra o pecado. E por último, por que devemos ser radicais contra o pecado? Porque somos inclinados para o pecado. O texto diz assim: se afirmamos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos a verdade. Gente, nós somos pecadores. E a nossa carne, ela vai nos levar para o pecado. E não tem jeito. Se a gente não tirar o mato do jardim, se eu não fizer mais nada, vai nascer mato de novo. Se a gente não fizer nada, o pecado vai ganhando forma dentro da gente e nos leva à morte. Imagina só, gente, eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos. Eu já trabalhava, então eu tinha 13 anos. Eu saí do trabalho, eu era office boy no Colégio Batista. Na esquina tinha um fliperama. Lembram de fliperama? Alguns, né? Denuncia idade agora, né? Aí fui para o fliperama. Gente, isso era 6 horas da tarde. E eu não tinha dinheiro para comprar uma ficha. Mas eu ficava lá vendo os outros jogar. Cheguei em casa 11 horas da noite com 13 anos de idade. Eu nunca tinha apanhado do meu pai. Mas sempre tem a primeira vez. Cheguei em casa, meu pai olhou para mim e disse assim, meu pai nunca tinha vindo, gente, porque minha mãe foi o seguinte, em casa assim, se você aprontava e é ela que estava em casa, é ela que resolvia, ela não esperava meu pai chegar, é ela que resolvia. Então sempre era com ela. Dessa vez caiu na mão dele. Cheguei, meu pai militar, né? Onde você estava? Estava na casa do meu amigo fazendo um trabalho. Qual é o nome do seu amigo? Alfredo. E era Alfredo o nome do amigo, mas não estava lá. Qual o telefone dele que eu vou ligar lá? Que é um absurdo um pai deixar até essas horas e você não ter avisado. Ele não tem telefone. Naquela época dava para dar essa desculpa, né? Ele não tem telefone. Tudo bem, amanhã cedo nós vamos lá. Gente, eu saí dali, fui para o quarto. Entrei no quarto, eu entrava, saía, entrava e saía. Meu pai sabia que eu estava mentindo, né? Deixou cozinhar bem, assim, né? Tipo, deixa sofrer, né? Não tá na mentira, porque um pecado puxa outro, né? E assim foi. Até que eu cheguei nele e falei, pai, eu não estava no Alfredo, eu estava no fliperama. Aí ele olhou para mim e falou assim, então tá bom, então você vai apanhar, porque mentiu e porque estava no fliperama. E aí foi uma boa surra, bem merecida, valeu. Veja, nem lembro se doeu. Estou aqui, né? Valeu, então valeu. Mas eu fico pensando assim, eu não lembro se doeu no corpo, na carne, mas doeu aqui dentro. Porque eu fui descoberto. A minha inclinação para o pecado, veja, a minha inclinação foi ficar vendo lá e perdendo um tempo lá, num ambiente que não era para um menino de 13 anos. Não era, porque um fliperama depois das 10 da noite, não é legal. Mas estava eu lá. A inclinação para mentir, a inclinação para dar um jeitinho, a inclinação para não ser honesto com os meus pais. Se naquele dia meu pai não tivesse sido firme comigo, era quando ele ia me perder. É ali meu pai ia me perder. Mas meu pai estava atento. Nós somos inclinados ao pecado, gente. Por isso eu preciso ser radical contra ele, contra o pecado. Porque como nós somos inclinados a errar, e de alguma maneira parece que o erro brilha no olho. Você já viu como que criança aprende a falar palavrão? E fala perfeitamente às vezes, não sabe nem falar o nome direito dos pais, mas o palavrão ela aprende. Eu lembro um dia eu falei para minha mãe, bem pequenininha, não lembro, ela que me conta. Devia ter 2, 3 anos, eu soltei um palavrão, aí minha mãe falou assim, que palavrão é esse, moleque? Eu, não, mãe, eu falei bem baixinho, não é palavrão, é uma palavrinha, porque eu falei bem baixinho. Eu nem entendi ainda, para mim que era o tom da voz que significava palavrão, porque eu não sabia o significado, mas aquilo eu sabia já que era errado.
pode ver a vergonha que a gente tem de algumas questões quando é criança, porque já existe essa inclinação. Não dá para brincar com o pecado. Olha o que diz Mateus 26. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Eu fico imaginando essa Pedro, Tiago e João ali, os zoinhos assim, que descendo assim, aquela coisa toda. Aí, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora, perguntou ele para Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente vai ceder. Se a gente não vigiar e orar, a gente vai ceder. Se a gente não assumir uma posição firme contra o pecado, a gente vai ceder. 1 Coríntios 10, 12 diz: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Se vocês pensam. Se a gente pensa, quer dizer que às vezes nem está. Né? Nós nos mantemos em pé pela graça de Deus. E se eu abandonar a graça de Deus, achar que eu sou muito bom, o chão é o destino, a queda é o final. Eu gosto muito, né, de assistir séries, filmes, por diversos motivos, mas eu tenho dito para algumas pessoas que eu tenho parado de assistir alguns filmes e algumas séries no meio, durante o processo, porque não consigo mais assistir, eu tenho que fazer uma escolha. Aquilo que eu estou assistindo está me alimentando de um jeito tão ruim, que eu tenho que algumas séries, falar assim, não vou assistir esse negócio, não posso. Está todo mundo falando, meus amigos conversando, são ótimos exemplos, mas eu não vou assistir por mim. Por que devemos ser radicais contra o pecado? Primeiro, porque Deus é radical contra o pecado. Ele é, e eu sigo o exemplo dele. Por que ser radical contra o pecado? Para vivermos em comunhão com Deus, para protegermos a comunhão com os outros, porque Jesus pagou um alto preço e somos inclinados para o pecado. Quando eu penso nesses 5 passos, eu penso que a gente precisa responder agora. O que fazer então, quando eu não consigo evitar o pecado? Você já pecou alguma vez? Já pecou alguma vez? Levanta a mão aí, para não ficar com a mão levantada sozinho. Ah, pecou? É, pecador, pecadora. É, eu sou também, isso mesmo. Porque às vezes a gente não consegue. Mas o que eu faço então se eu não conseguir? Eu preciso confessar o pecado e desfrutar do perdão. Olha o que diz o texto. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu penso que esse é o momento importante, muito importante para a gente hoje. Veja, eu dei vários exemplos do que eu preciso, por que eu preciso ser radical contra o pecado. E essa luta a gente vai ter, gente, talvez essa mensagem a gente precisava escutar todo dia, é por causa disso, e eu vou lutar contra o pecado. Mas eu não posso esquecer desse texto, porque a gente vai errar, a gente vai pecar. A gente vai um momento, eu estou lutando, mas por algum motivo, aquele dia no trânsito, o cara me fechou. Quando eu vi, eu já fiquei irado, já falei o que não devia. De repente, Deus, me perdoa. Confessar e entender que nós fomos perdoados. Então, eu confesso e desfruto do perdão. E eu quero dar essa oportunidade para todos nós aqui hoje. Quero convidar você aí a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E queria que você falasse com Deus sobre os seus pecados. Fiz essa primeira pergunta, né? Quais são os seus pecados? Você falasse com Deus. Senhor Deus, são esses os meus pecados. É isso que me atrapalha, é isso que é difícil. Talvez falar para Deus, me ajuda a ser mais firme contra esses atos errados que eu tenho feito. Confessa, pede perdão. E aceita o perdão do Senhor. Eu vou dar aí 1 minutinho para você orar. E na sequência eu vou orar. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar.
Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Pai amado, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, perdão. Pedimos, ó Deus, graça. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos lave com o sangue precioso de Jesus. Eu quero colocar cada um aqui diante do Senhor, Pai. Nos ajuda, Deus, a ter um olhar vigilante, ó Deus, para as questões